Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer essa pintura assim bem simplesinha para essa toalhinha, esse cachinho de brinco de princesa. Vou começar nossa pintura fazendo uso do lilás seco. E para essa sombra em si, eu vou fazer uso do lilás seco, do verde soft, do turquesa e então eu vou usar o uva, que é um tom bem escuro, mas apenas uva como um tom escuro para essa sombra. Vou passando aí o lilás seco, ele se perde na tonalidade do rosa desse tecido, mas ele vai que umedecendo o meu tecido para eu ir espalhando outros tons. Olha só o uva em cima desse lilás seco, que ele fica bem suave. Vou fazer uso de um pincelzinho maior, o pincel número 14. Eu sei que é uma barrinha, não é algo assim muito grande, mas esse pincel ele tá bem cortado, bem aquele pincel já bem acabadinho. Veja que eu vou apenas fazendo uma mistura sem muita preocupação. A minha preocupação para esse fundo dessa pintura é que fique suave e que se emendem essas tonalidades. Não que não precise assim tirar todas, que eu precise tirar todas as manchinhas, mas que fique o menos manchado possível, que essas tonalidades, esses tons assim clarinhos, eles se percam em cima desse rosa do tecido. Vou mesclando as cores, emendando uma com a outra. A minha base é esse lilás seco, para essa sombra, e os outros vai complementando. Agora aí o verde soft. Você pode estar usando duas cores apenas, duas ou apenas três ou apenas uma, fica bem a seu critério. Você pode estar escolhendo aí a cor que você gostar, uma cor que não tire muito foco do desenho em si, das folhas e das flores, e tá pintando aí a sua sombra, ou o fundo do seu desenho. Se quiser deixar também esse uva com um tom mais escuro, também fica bom. Uma sombra mais marcada para alguns cantinhos, você pode estar deixando. Essa parte de cima, eu vou puxar ela um pouquinho mais longa para chegar até essas folhinhas, mas cuidado com a quantidade de tinta, não precisa muita. A gente apenas vai colocar um toquezinho aí por trás desse raminho de brinco de princesa, para não deixar tão vazio, apenas o desenho, apenas a pintura de folhas e flores. Se você também quiser colocar umas flores de batidinhas aí por trás, fazer um arranjinho assim mais cheinho, você também pode estar colocando. Vou fazer depois umas folhinhas aquelas mais distantes, mais apagadinhas, uns galinhos a mais, mas coisa bem suave. Veja que ficou bem suave o fundo para o nosso desenho. Agora eu vou vir com o verde kiwi, vou pintar a parte que eu quero com maior luminosidade com o verde kiwi. Observe os pontos que eu vou puxar com esse tom. O meu pincelzinho já diminuiu, tô fazendo uso aí de um pincelzinho número 6. Essas folhas, elas são pequenas. Esse tecido, ele é tipo atamine, ele não mostra muitos detalhes do desenho, né? Quanto mais áspero o tecido, mais detalhes a gente perde. Mas não tem problema, eu vou fazer um desenho assim mais básico mesmo, mais tranquilinho, mais fantasia, vamos assim dizer. Eu não vou colocar muitos detalhes. Coloquei de início, né, o verde kiwi, agora eu estou com verde grama, para terminar a minha folhinha, terminar de encher ela, fazer o fundo para ela. Vou emendando essas tonalidades, vou fazer as folhas, cada uma do seu jeitinho, embora eu vá usando os tons próximos ou os mesmos. Mas, no entanto, eu não tenho a preocupação de tentar fazer uma folhinha igual a outra. Simplesmente pinte. Escolha um guia de cores para suas folhas e use-os. Umas mais claras, outras mais escuras.
Não se preocupe muito em tentar deixar tudo igualzinho. O que eu tô usando agora aí é um pouquinho de verde bandeira. Eu vou acentuando um pouco a sombra para essa folhinha. Olha só, vamos escurecer um pouco esse cantinho aí também, parte central. E vá puxando essas tonalidades, essas tintas, já querendo mostrar como se tivesse um sentido de nervura. Não necessariamente colocá-las, que a gente vai colocar com púrpura, as nervuras, mas já puxando, deixando sombras naquele sentido. Olha só, tinta só de um lado do pincel, pouquinha tinta, e eu vou puxar o cabinho, as nervuras, tanto a principal quanto as auxiliares. Se elas ficarem um pouquinho grosseiras, não tem problema, você pode estar apagando, deixando um pouquinho rosadinho aí a sua folhinha, que não tem problema nenhum, tá bom? Olha só, tô fazendo elas com pincel grande, sem a preocupação de elas ficarem grosseirinhas. Para eu apagar elas um pouquinho, eu limpo o meu pincel. Ou limpo bem um tecido à parte, ou lavo mesmo o pincel. Se apagar demais, você pode reforçar. Eu tô passando aí do lado de cada uma um toquezinho do verde bandeira, para dar uma sombra, deixar um pouco de sombra ao lado de cada uma das nervuras. Você pode estar passando de um lado o verde bandeira e do outro lado, o lado de maior luminosidade, um pouquinho, tanto do verde kiwi ou do verde soft, enfim. Ou deixar assim mesmo. Essa outra folhinha, eu já vou pintar ela usando os mesmos tons, mas eu vou encher ela de uma forma diferente. É bom a gente ir variando a forma como a gente vai pintar as nossas folhinhas, porque dá a ideia de que tem sombras e luzes diferentes para cada uma delas. Essa daí, veja você, que eu já enchi ela quase toda com o verde grama. Vou terminar de encher as bordas com o verde kiwi. Vou emendando isso aí. A outra, eu parti aqui em duas para pintar, a nossa outra folhinha. Essa não, essa eu já tô pintando um todo. Olha só, vou deixar o centro assim mais escurinho e as bordas com maior luminosidade. Isso é a parte de fundo da nossa folhinha. Nós ainda vamos trabalhar um pouco mais de sombra, enfim, a gente vai trabalhar um pouquinho ela. Olha só, o verde bandeira onde eu estou colocando. Estou aprofundando mais essa região que já estava escura, deixando ela mais profunda, mais escurinha ainda. Pincelzinho número 6, número 8. Eu tô usando o pincelzinho número 6. Com o púrpura, o pincelzinho sujo, eu vou puxando aí, olha, as nervuras, a principal primeiro e as auxiliares. O púrpura se mescla a esses verdes e fica bem escurinho, dá a impressão de que é um vinho. Estou usando que os tons que eu usaria para fazer ela mais detalhada. No entanto, vou pintá-las assim bem mais tranquilinhas, porque esse tecido ele é bem grosseiro para tentar dar muitos detalhes para uma folhinha tão pequena. Coloquei um pouquinho de luminosidade. Tô usando aí o verde kiwi para dar essa luminosidade e deixei ela uma folha mais clarinha. Agora, eu vou pintar esse cabinho aí, eu vou encher ele com púrpura. De início, eu passo púrpura, depois eu mancho um pouquinho com verde bandeira. Esse é o meu pincelzinho, número 6. Tinta só de um lado dele, não precisa levar muita tinta.
Olha só, vou aí mesclando o púrpura e o verde bandeira. E os galinhos, todos eles, eu vou sair usando esses tons. Vou sair mesclando essas duas cores para fazer esses galinhos, tanto os mais grossinhos quanto os mais fininhos. Veja que ele, se você quiser, no caso, deixar assim só com o púrpura, você pode deixar, também fica bom. Se você quiser manchar um pouquinho, colocar o verde bandeira como uma sombra, eu acho que fica mais interessante. Particularmente, eu acho, portanto, eu vou colocando. Essa outra folhinha, eu enchi ela inteira com verde grama. Agora, eu peguei o verde kiwi e vou colocando luminosidade. Vou colocar menos luz. Aí, o verde bandeira, um pouquinho de sombra, deixando ela um lado mais escurinha. E o púrpura colocando as nervuras. Se você quiser, você já pode deixar ela assim. Se você quiser, você pode colocar mais luminosidade, é bem a seu critério. Essas outras menores, eu vou deixar elas bem mais tranquilinhas de serem feitas. Olha só, vou encher tudo isso aí com verde grama, colocar um pouco de luminosidade com o verde kiwi. Nessa hora, você brinca com os pontos de luminosidade. Você pode colocar só mais para as bordas, mais central, dividir a folhinha em duas. Faz como você gostar mais. Como você achar que ela fica mais bonita, você faz. Com o púrpura, passei um pouquinho ali, ó, de verde bandeira. Só um toquezinho. E com o púrpura, eu vou colocar as nervuras. Veja que eu nem lavo o pincel. Se tiver excesso de tinta no seu pincel, retire no paninho à parte. Mas não se preocupe em lavar o pincel. Pode deixar esse púrpura se mesclar aos verdes que vai ficar bom. Terminadas essas folhinhas, nós ainda temos essas bem pequenininhas. E essas eu vou encher com verde kiwi. Com o verde grama, eu vou colocar um pouquinho de sombra. Olha só os pontos que eu tô colocando de sombra com esse verde grama. Nessa hora, diminua o seu pincel. Pegue um 4, um 2, vai ficar melhor. Ainda estou aí com o meu 6, mas cuidado para não borrar se você usar um pincel maiorzinho. Vou colocar um pouquinho mais aí do verde kiwi como luminosidade e pronto. Esse cantinho aí, eu vou encher ele também com o verde kiwi. Com o púrpura, eu vou fazer uma sombra, olha, tá vendo? Eu vou marcar essa região aí embaixo, mas procure deixar que o verde também apareça. Esse cantinho aí embaixo, eu vou passar o verde kiwi com um pincelzinho sujo mesmo, do púrpura. Vou escurecer agora um toquezinho com verde grama. E veja que a primeira parte, ela fica mais verde, a segunda parte fica mais púrpura. Porém, tudo vai aparecendo. Esse pedacinho aí de baixo, eu tô enchendo com verde grama. Você pode deixar ele com verde puro mesmo, tá? Ou marcar um pouquinho com o púrpura. Veja que eu marquei um pouquinho os dois com púrpura. Pincelzinho número 4. Um pouquinho de luminosidade para essa região. Essa luminosidade você pode estar colocando com o lilás seco ou até mesmo com o verde soft. Agora eu vou para a pintura da flor, das pétalas da flor. Vou encher com o lilás seco. Essa daí eu vou encher com o lilás seco.
Olha só, pode encher todinha. Fazer um fundo mesmo com esse tom. E agora, gente, eu vou pegar o púrpura e vou escurecer um pouquinho. Vou passando no em volta, vou fazendo uma separação dessas pétalas. Pincelzinho número 4 vai estar bom para você fazer isso aí, tá? Não pega um pincel grande não, porque tem esses detalhes, essas separações de pétalas, que são pétalas pequenininhas. Um pincel grande pode sair emendando tudo isso, se ele não tiver bem cortado e bem lixado. Depois, se precisar, eu reforço um pouquinho esse púrpura, se ele ficar muito clarinho. Mas a intenção é deixar esse lilás seco bem rosadinho. E um tanto escuro, principalmente para essas bordas dessas pétalas. Vou emendar um pouco essas tonalidades e vou deixar ele assim mais suave. Depois eu posso reforçar um pouquinho o púrpura, caso eu ache necessário. Mas, para já, olha só, eu vou deixando o lilás seco aparecer mais. Todas as pétalas separadas. Essa é uma pintura assim bem fantasia. Colocar um pouquinho de luminosidade. Para o pistilo, eu vou usar o púrpura mesmo. Vou encher ele todo com púrpura e vou encher ele assim, aquele contorno bem grosseiro, tá? A pontinha desse contorno, desse pistilo maior, ficará enlarguecida. Os menores também, mas eles serão mais fininhos, mais delicados. Olha só, pincelzinho número 0 para fazer esse daí, fazer eles menores. Pode ir fazendo irregular, não precisa fazer aquele risquinho muito certinho, todos em uma só direção. Para a pontinha deles, eu coloco aqui uma bolinha, assim, mais larguinho, não é? Diferente do risquinho em si que forma eles. Agora, terminado o nosso botãozinho, vamos pintar esses outros botões que estão assim mais abertos. Para esse, olha o que eu vou fazer, já vou enchendo aí com o púrpura, vou pintar eles com o tom assim mais escurinho, viu? Essa parte aí embaixo, eu vou encher os dois com púrpura. Vou colocar um pouquinho de luminosidade. Se você quiser que tenha uma sombra mais marcada, você achar que o seu púrpura não tá dando conta, você pode pegar um pouquinho de vinho, de terra queimada, de rústico, para colocar sombra para ele. Mas essa é uma pintura muito pequenininha. São flores bem pequenininhas que eu não vou me preocupar muito com sombras para isso aí. A luminosidade vai dar conta. Essas pétalas de fora, eu também vou pintá-las com púrpura. Vou encher tudo isso aí com púrpura, só as de fora. As de dentro terá outro tom. Tudo isso aí cheio de púrpura, você deve observar que o risco não sumiu, ele tá aparecendo bem. Eu tô reforçando um pouquinho o púrpura desse outro botãozinho. Olha só. Cuidado para você não colocar demais e não emendar as pétalas. Como essas outras, elas são assim bem mais escurinhas, então eu vou deixar essa um pouquinho mais escura. Resolvi escurecer um pouquinho mais para que eles tenham mais harmonia entre eles, vamos assim dizer.
Para essas pétalas que pintei, eu vou agora com o lilás seco, buscar fazer separação. Vamos fazer as separações e dar luminosidade para essas pétalazinhas. Olha só, um pouquinho de luz e a gente já separa elas. Vou colocar um pouquinho para cada uma de lilás seco. Essas duas estão assim bem juntinhas, mas dá pra gente fazer uma boa separação. Essa tem aqui uma curvinha aí em cima, aqui uma dobrinha basicamente. A gente precisa colocar uma luz que dê pra aparecer. Olha só. Essa curvatura que tem em cima dela. E assim, olha, vai ficando todas as nossas pétalazinhas. E vamos, então, pintar essa região central, essas outras que fazem parte do centro da flor. Vou pintá-las com violeta. Veja só, você pode encher tudo e depois buscar encontrar as pétalazinhas, ou você pode encher deixando assim, olha, os risquinhos, tá vendo? Essa eu enchi tudo, essa outra eu deixei os risquinhos. No lugar onde está o risquinho, você vai colocando a sua luminosidade. Vai preenchendo eles e puxando a luz da sua florzinha. E a luz para esse violeta que eu vou colocar também será o lilás seco. Se você preferir, você pode estar usando o lilás mesmo. Mas, como tem um toquezinho também rosado em cima desse violeta, sugiro que você use o lilás seco. Olha só. A gente vai ganhando todas as separações das nossas pétalas, deixando-as assim bem marcadinhas. Cuidado com excesso, viu? Um pouquinho só basta. Pincel pequenininho, número 4, um pouquinho desse lilás seco já é o suficiente. O violeta, ele precisa aparecer bem forte para essa florzinha. Aí tem algumas separações de pétalas, uma maior quantidade de separação que a gente precisa fazer aparecer. Eu cobri tudo, mas você tem a opção de você ir pintando um pedacinho por vez, ou você pintar deixando o risquinho sem tinta, como eu fiz nessa primeira florzinha, para você não perder o seu risquinho, caso você acredite que vai ter dificuldade de encontrar depois. Olha só, aí estão as pétalazinhas, as separações delas. Tem mais uma aí, mais um cortezinho. Eu vou só misturar um pouquinho esse lilás, arrumar um pouquinho ele. Eu tô colocando, gente, a mão assim na frente porque a luminosidade tá vindo e tá cobrindo os detalhes. Eu não tô enxergando muito bem. Então, colocando a mão nessa posição, eu consigo enxergar melhor porque faz uma sombra no meu desenho, na minha pintura. Aí, eu melhoro o acabamento. Ainda tem uma dobrinha dessa pétala. E agora, vamos fazer os pistilhos. Esse central, ele precisa ser mais grosseirinho. Eu estou usando aí um pincel 00. Mas esse meu pincel 00, ele é um equivalente, basicamente, a uns pincéis número 0 que a gente costuma comprar. Ele é um pouquinho, tem um pouquinho mais de pelo, vamos assim dizer. Vou fazer os pequenininhos também mais fininhos. Olha só. Fininhos e mais irregular. Você não precisa puxar todos na mesma direção, lembra? Na pontinha deles, tem aqui uma bolinha. Olha só. E no maior, a bolinha é ainda maior. Pode fazer ela bem diferente, num tamanho bem maior que dos pequenininhos.
E esse outro eu vou fazer a mesma coisa. Bom, terminado a pintura das nossas flores, olha o que eu tô fazendo. Eu tô colocando uns risquinhos, uns galinhos. Esses galinhos, você pode estar colocando eles com púrpura, como eu fiz, e depois vai com um pouquinho do verde bandeira, olha, fazendo uma sombra aí por cima, dando um toquezinho diferente a esse púrpura, para ele não ficar assim tão rosadinho, ele combinar mais com o tom desses galinhos mais grosseiros. Tinta só de um lado do pincel, um pouquinho de tinta. Busque fazê-los o mais fininho que der. Se você tiver dificuldade de fazer com um pincelzinho assim chato, pincel número 6, número 8 ou 4 mesmo, pega um pincelzinho número 0 e faz, também fica bom. Com o verde soft, eu vou marcar, olha só, vou marcar umas folhinhas, aquelas folhinhas bem apagadinhas, bem mais distantes, vamos assim dizer. Umas eu vou fazer maiores, outras eu vou fazer bem pequenininhas e vou fazer algumas aí por trás. Fica a seu critério, você pode fazer mais, você pode fazer menos, eu não vou colocá-las no risco. Você vai fazer quantas você quiser, ou nenhuma, se for de seu gosto. Veja que primeiro eu marquei o cantinho que eu quero elas, fiz vamos dizer aqui, o desenho delas. Agora eu vim com verde grama, você pode estar vindo aí com o verde kiwi, viu? Eu peguei o verde grama para marcar um pouquinho mais, eu acho que fica melhor. Vou colocando umas sombras para essas folhas, mas bem discreto, algo bem discreto. Não deixe muito marcado, muito escuro não, tá bom? Vou detalhando um pouquinho mais. O importante é que você olhe e que tenha uma noção de que tem umas folhinhas ali. Não que elas apareçam com seus detalhes de nervuras e completa, vamos assim dizer. Ela pode aparecer apenas umas sombras mesmo, umas marquinhas que lembre que tem uma folhinha ali, sem que esteja completa, sem que esteja totalmente formada. Olha só, você poderia estar deixando até assim, só essa marquinha com verde soft. Aí eu vou marcar um pouquinho a região central, a parte da pontinha dessa aí, olha, também tô marcando um pouquinho. E veja que ficou só umas manchinhas. Você também pode estar pegando a sua tinta com um toquezinho de água, assim, uns pinguinhos de água, para ela ficar bem úmida e fazer só umas manchinhas aí por trás. Mas algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade de trabalhar com água na tinta. Então, veja que dá para fazer com tranquilidade, assim, com a tinta do jeito que vem no potinho. Veja que eu fiz essa daí bem maior. E você vai fazer quantas você quiser. Veja como ficou o meu desenho, coloquei bastante, tá vendo? Bom, gente, para hoje é isso. Beijos e até um próximo. Tchau!